Muito bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Com a nossa música de fundo. Ela que vem todo dia. Hoje, ó, quem tá por aí? Será que alguém vai aparecer hoje? Deixei o lugarzinho aqui. Ela pediu para aparecer. Vamos ver se ela vai estar hoje. Vamos ver se ela vai vir. Tomar uma aguinha. Esperar enquanto o povo não vem. Vamos mandar o convite aqui para uma galera. Vamos mandar esse convite aqui para um monte de gente. Vamos mandar essa live aqui para um monte de gente. Vamos fazer esse negócio bombar. Manda aí para quem você tá pensando. Hoje, dia 12 de outubro, ó. Querendo voltar lá no feriado. Lá no feriado. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Muito bom dia, Francisca. Seja muito bem-vinda, minha querida. Estamos juntos novamente aqui. Hoje é 12 de dezembro. Hoje um provérbio poderosíssimo. Poderosíssimo. Brabo de hoje, ó. Já vamos chegando aí quase a metade do mês de dezembro. Um mês extraordinário, o último mês do ano. E preparando para começar o 2023. Agora já começa os planejamentos, começa as organizações para as festas de final de ano, né? Confraternização de empresa, festa de família. E a gente já vai organizando as festas para começar a pensar na organização do 2023. E o que você já tem feito pensando no seu 2023? Diz aí. Hoje foi enquanto eu estudava aqui mais cedo esse provérbios aqui, foi umas chaves virando assim, um monte de chaves virando. Notei o caderninho tá cheio aqui, ó. Esse provérbio de hoje é poderoso, hein? O provérbio ele já começa dando uma paulada na cabeça. É isso aí, Francisco. Jejum e oração. É isso aí, jejum e oração. É o que rola. Se a gente conseguir alguma coisa nessa vida, é só a base de jejum e oração. O jejum, ele tem um poder sobre a vida da gente que é impressionante. Impressionante o poder que o jejum tem sobre a nossa vida, sobre as coisas que acontecem. Ele nos ensina a comandar, coordenar, organizar as nossas vontades. Então, o jejum, ele nos ensina quem nós somos. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo muito interessante sobre o jejum. O meu corpo, ele não precisa de uma pizza. Ontem, por exemplo, eu saí com a minha filha para jantar, a gente comeu uma pizza. Foi muito divertido, foi muito gostoso. Mas o meu corpo, ele não precisa de pizza. Entre uma pizza bem gostosa e uma salada de jiló, o meu corpo, ele até preferiria a salada de jiló, né? Seria mais nutritivo. Muito bom dia, Marina. Seja muito bem-vinda. Então, o meu corpo ele não sabe a diferença entre uma pizza e uma salada de jiló. Agora, os meus olhos sabem. Então, o que é a diferença? Quando eu coloco o jejum na minha vida, eu começo a me mortificar para certas coisas, eu vou entender
como que o meu corpo funciona. E é muito interessante quando a gente começa a entender como o nosso corpo funciona. Muito bom dia, Nil. Seja bem-vindo, meu querido. Estava offline esses dias aí, sentindo sua falta aqui. Então, o jejum, ele vai me ensinando como que o meu corpo funciona. As minhas vontades, os meus desejos. Aí a gente começa a perceber que, por exemplo, eu já fiz vários tipos de jejum, e acho que um dos mais fortes que eu já fiz foi o jejum de Daniel. Só que eu não fiz os 21 dias, eu estava num programa esse ano, e eu fiz só uma semana. Só que a gente vinha de uma recorrência de jejuns, toda semana era um jejum diferente. E aí, quando chegou nessa semana do jejum de Daniel, foi muito pesado. Só que o jejum, ele me ensinou muito, muito, muito sobre a minha masculinidade, sobre a minha sexualidade, sobre as minhas vontades, os meus desejos, sobre aquilo que eu acho que eu quero. Aquilo que eu acho que eu quero. Nem sempre o que eu acho que eu quero é o que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, então, geralmente, ela fala para mim, papai, tô com fome. Aí eu pergunto, você tá com fome ou tá com vontade de comer? Ontem mesmo, no exemplo, ela queria comer uma pizza, mas tinha que ser num lugar específico. Aí eu falei, por que que tem que ser nesse lugar? A gente não tinha ido nesse lugar, nessa pizzaria ainda. Ah, eu falei, como é que chega lá? Ah, papai, lá é a pizzaria assim e tal, na frente tem um parquinho, tem umas coisas de fazer exercício que eu gosto de ficar brincando. Eu falei, ah, você quer brincar ou você quer comer a pizza? Não, eu quero comer a pizza, papai, mas eu quero, aproveito, eu gosto de ir lá, porque lá também dá para brincar. E realmente ela estava com muita fome e comeu muito ontem a pizza. Mas existe a diferença entre estar com fome e estar com vontade de comer. Por exemplo, agora eu estou com fome. O que é estar com fome? Se eu estou com fome, eu como arroz, eu como feijão, eu como carne, eu como pão, eu como o que tiver para comer. Agora, se eu estou com vontade de comer, eu só como uma pizza. Por exemplo, se eu chegar para almoçar e eu tiver com fome, eu como arroz, feijão, salada de jiló, abóbora, o que tiver para comer. Agora, se eu não tiver com fome, se eu tiver só com vontade de comer, eu vou comer só arroz, bife e batata frita. Muito bom dia, Cristiane. Seja muito bem-vinda. Então, o jejum, ele nos ensina coisas magníficas. E ele me ensina que meu corpo, ele tem algumas vontades e que foi eu que adestrei mal meu corpo. É impressionante. Algumas coisas na nossa vida foi a gente que foi colocando e aí acha que isso é normal, acha que isso é... Por exemplo, eu sou viciado em café. Eu amo café. Eu bebo muito café. Muito café, muito café. E aí eu percebi que estava fazendo mal para umas coisas, para minha vida, para o meu intestino, para o meu estômago, para minha ansiedade. Tudo mal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar 40 dias sem tomar café. Pronto. Já tô sei lá quantos dias. Acho que eu vou voltar a tomar café só dia 10 de janeiro. Então já passaram aí 10 dias, eu acho, 12 dias já. E tá de boa. Ontem eu tava chegando aqui no condomínio, aí senti um cheiro de café gostoso. Nossa, que maravilha, que café gostoso, que cheiro bom. Mas eu decidi. E aí a gente já começa o livro de Provérbios com isso aqui, com uma palavra sobre isso. E eu notei muito sobre isso hoje. E muitas vezes na nossa vida a gente acha que a gente não tem disciplina. E hoje eu quero te mostrar que você tem disciplina para muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, eu sou muito disciplinado quando eu decido fazer um jejum ou alguma coisa desse tipo. Por exemplo, eu decidi ficar sem tomar café. Não vou tomar café. Quando eu decido fazer alguma coisa, eu sou muito disciplinado nisso. Mas sou indisciplinado para outras coisas. E não tem problema, desde que eu saiba, desde que eu cuide disso. E aí, começando agora o nosso capítulo 12, Salomão vem dizer, versículo 1, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Quem detesta a repreensão é estúpido. Aí a Fran está falando aqui, ó, quando conseguimos controlar os desejos da carne, conseguimos silenciar o espírito. Exatamente.
Quando eu consigo controlar os meus desejos, as minhas vontades, eu consigo me escutar mais, eu consigo me entender, eu consigo silenciar o meu espírito para que eu consiga escutar. E aí a comunicação fica mais limpa, sem ruídos, com o Pai. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Quem detesta a repreensão é estúpido. Ninguém gosta de ser repreendido. A gente já falou sobre isso aqui. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas quem detesta a repreensão é estúpido. Quem não aceita a repreensão é estúpido. Então eu preciso amar a disciplina e a repreensão. Porque se eu estou sendo repreendido, é por algo que eu não estou fazendo corretamente. Se eu estou sendo repreendido, é por algo que eu não estou fazendo corretamente. Então eu preciso me organizar. Por exemplo, esses jejuns que aparecem na vida da gente que dá vontade de fazer. Você pode olhar, quando aparecer uma coisa dessa para você fazer, faz. Porque tem algo errado e que você precisa corrigir. Você só vai corrigir através do jejum. Tem muitas coisas, Jesus mesmo disse, contra esses espíritos só com muito jejum e oração. Então tem muitas coisas que só vão sair da nossa vida ou só vão chegar na nossa vida depois de muito jejum e oração. Não tem condição, não tem como. Jesus, antes da sua vida pública, antes de começar a sua vida pública, ele passou 40 dias em jejum e oração. Agora, se o único homem perfeito que pisou nessa terra passou 40 dias em jejum e oração para poder começar a sua vida pública, quem sou eu, um réis mortal, um Zé Ruela na vida desse? E não vou fazer jejum, não? Ah, se não vou. Ah, se não vou. O homem bom obtém o favor de Yahvé, mas o mal intencionado, ele o condena. O homem bom obtém o favor de Deus, mas o mal intencionado, ele o condena. Quais são as suas intenções? Nesse negócio que você vai fazer, nessa amizade que você tem, nessa amizade nova que apareceu, quais são as suas intenções? Se você for mal intencionado, você está condenado nessa situação. Quais são as suas intenções? Agora aqui para as mulheres, ó. Uma mulher forte é a coroa do marido, mas a mulher indigna é como cárie nos ossos. Esse versículo é muito poderoso. Uma mulher forte é a coroa do marido. O que é a coroa do marido? É a que fica por cima da cabeça. E ele ostenta mesmo, ele quer mostrar para todo mundo. Ela é quem dá o poder a ele. O que é a coroa na cabeça do rei? É quem diz quem ele é. A coroa é quem diz quem o rei é. Então, quando fala que a mulher forte é a coroa do marido, ela é quem diz quem ele é. A mulher forte é quem diz que o seu marido é. Mas a mulher indigna é como a cárie nos ossos. O que é a cárie nos ossos? A cárie, ela vai roendo por dentro. Vai roendo por dentro, roendo, até não ficar mais nada. E aí, cárie nos ossos, vai roendo os ossos por dentro, e aí vai ver, cai tudo por terra. Essa é a mulher indigna. A mulher forte é um baluarte, uma coroa, é algo que ostenta, algo que mostra quem aquele homem é. É a mulher forte. Os planos dos justos são retos, os cálculos dos ímpios são traidores. Tem coisa que não precisa nem explicar, nem falar. As palavras dos ímpios são armadilhas de sangue, mas a boca dos retos os salva. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos subsiste. Elogia-se um homem para o seu bom senso. Um coração tortuoso é vituperado. E nós vamos lá, porque eu tinha olhado mais cedo o que era isso aqui, e eu esqueci. Vou olhar o significado, porque eu gosto de olhar o significado. Tem 3 palavras hoje que a gente vai olhar o significado. Aí, ó. Elogie-se um homem por seu bom senso. Então, o homem que tem bom senso é elogiado.
O coração tortuoso será vituperado. O que é vituperado? Caluniado, censurado, criticado, repreendido. Então, o coração tortuoso, ele vai ser repreendido. Ele está errado. Ele vai ser caluniado. A chave. Melhor é ser simples e ter um servo que passar por rico e não ter nada. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Vive de aparência. Me fala. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Vive de aparência. Então, aqui na Bíblia, Salomão vai falar que é melhor é ser simples e ter apenas um servo do que passar por rico e não ter nada. Porque se eu sou simples e tenho esse servo vai gostar de trabalhar comigo. E assim ele vai me ajudar a prosperar. E eu vou prosperar com a ajuda desse servo, porque eu sou simples. Agora, fazer de conta. O justo conhece as necessidades do seu gado, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Aqui, Salomão usa faz essa comparação com o seu gado, mas eu vou colocar isso aqui no homem. Vou colocar que o justo conhece as necessidades do seu povo. Um rei justo, um governante justo, ele conhece a necessidade do seu povo. Ele sabe aquilo que eles precisam. Um líder justo, quando você está na empresa, você é líder, e você precisa saber as necessidades do seu povo, dos seus liderados, dos seus comandados. Porque, senão, como você vai liderar? Você vai ser só um chefe. Se você não souber as necessidades, aquilo que eles precisam para ser pessoas melhores, para conseguir melhor. O Salomão traz isso aqui, que é as necessidades do seu gado, eu vou trazer para o nosso dia a dia, né? O justo conhece as necessidades do seu povo, dos seus liderados, dos seus amigos, da sua família. Um pai de família, ele conhece as necessidades da sua família. Quem cultiva a terra será saciado de pão. Quem procura quimeras não tem juízo. O que está falando isso aqui? Quem trabalhar na terra vai comer. Quem não tem juízo, quem fica procurando só confusão, intriga e relia e não quer nada com nada, é o preguiçoso, né? Aqui é o famoso preguiçoso, a gente já falou muito sobre ele. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele ainda. Quem procura quimeras, que é quem procura confusão, quem procura contenda, não tem juízo, então não vai comer, não vai colher o que plantou, porque às vezes nem planta. Uma pessoa dessa às vezes nem planta. O ímpio cobiça o despojo dos maus, mas a raiz dos justos prospera. Na falsidade dos lábios, a armadilha funesta, mas o justo escapa da penúria. Do fruto de sua boca, o homem sacia-se com o que é bom, e cada qual receberá a recompensa por suas obras. Eu anotei um negócio sobre isso aqui. Eu terei tudo aquilo que mereço e estou fazendo por onde acontecer. Eu terei tudo aquilo que mereço e estou fazendo por onde acontecer. Se eu tô buscando o conhecimento, se eu tô buscando a sabedoria, vamos falar sobre o nosso exemplo aqui. Se a gente está aqui todos os dias, nessas lives, 6 e 7, estudando um pouquinho sobre provérbios, a gente está buscando o conhecimento, a sabedoria. Então a gente vai alcançar, a gente vai colher os frutos. Eu vou colher os frutos, vocês vão colher os frutos de sabedoria, de discernimento, de inteligência. É isso aqui que está escrito. Do fruto de sua boca o homem sacia com o que é bom. E cada qual receberá a recompensa por suas obras. Tudo que eu planto, eu vou colher. Não tem como. O que eu plantar, eu vou colher. Se eu estiver plantando discórdia, confusão, contenda, eu vou colher tempestade, vendaval e confusão. Agora, se eu estiver plantando
sabedoria, conhecimento, se eu estiver plantando alegria, algo bom, eu vou colher. Eu vou colher pessoas boas, eu vou colher amizade. Se eu aprender a falar com as pessoas, isso é plantar coisa boa na vida das pessoas. Eu preciso aprender a falar para que eu plante coisas boas. O caminho do estulto é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio escuta o conselho. Esse aqui é poderosíssimo aqui, ó. O caminho do estulto é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio escuta o conselho. O que é o estulto? É o tonto. Vocês lembram da gente falar? O estulto é o tonto. É a mesma coisa de tonto. Ele não tá nem aí, ele acha que ele tá certo. Ele acha que o caminho dele tá certo. Tudo que ele faz tá certo. E ele não vai prestar atenção no conselho, ele não vai seguir o conselho. Ele não vai estar nem aí pro conselho. A verdade é bem essa. Ele não vai estar nem aí pro conselho. Ele acha que o caminho dele tá certo, pronto, acabou. O caminho é meu caminho. Não, mas espera aí, você não quer saber não, você não sabe de nada não. Quem sabe sou eu. Esse é o estudo. Mas o sábio escuta o conselho. Por que o sábio escuta o conselho? Porque ele escuta o conselho e ele avalia. Será que esse conselho é bom ou é ruim? Ou é só um conselho? E aí ele avalia. Não, mas espera aí. Eu achei que era por aqui. Mas o conselho que essa pessoa está me dando me diz que é por lá. E qual que é o certo? Talvez o certo não é nem por um lado nem por outro, é pelo meio. Mas aí quando o sábio resolveu escutar o conselho, ele abriu a mente dele. Abriu a cabeça dele para outras coisas. E aí, quando ele abre a mente dele para outras coisas, ele vê um outro caminho. Que ele mesmo vai decidir, mas que foi porque ele abriu a sua cabeça ao conselho. Agora o estudo não. Ó, lembra aquele negócio que tem no cavalo assim, ó? O cavalo só anda para frente, né? Só olha para frente, quer dizer. Então tá assim, ó, o estudo é isso aqui, ó. Não olha pro lado, não. Não vê, não tem visão periférica. Esse é o estudo. O estudo manifesta logo a sua raiva, mas o homem sagaz dissimula a ofensa. Então o estudo é aquele que responde de bate e pronto. Então logo ele manifesta a sua raiva e pronto, acabou. Ele não tá nem aí. Gosta do marimbondo em todo mundo. Não dá nem com quem tá falando, o que tem que falar. Agora, o homem sagaz, o que tem a sagacidade, né, que tem um jeitinho com a coisa, que tem sabedoria, que tem o conhecimento, ele dissimula a ofensa. Ele faz apaziguar, acalmar os ânimos. Muito bom dia, Kátia, minha linda. Seja muito bem-vinda. Versículo 17. Quem profere a verdade proclama a justiça. A falsa testemunha diz mentiras. Aqui a gente não precisa falar muito, né? Quem profere a verdade proclama a justiça. Versículo 18. Há quem tenha a língua como espada, mas a língua dos sábios cura. Muito bom dia, Gilmar, meu querido, seja bem-vindo. Há quem tem a língua como espada. Isso aqui é uma chave poderosíssima, porque quem tem a língua como espada, o que quer dizer? Que fere muito as pessoas. Ah, não. E muita gente travestido daquela, não, mas eu sou sincero, eu sou honesto. É o caramba. É o caramba. Não sabe conversar, não sabe falar. E aí usa a língua como uma espada afiada para ferir as pessoas. Não, mas eu preciso dizer a verdade, não precisa nada, precisa ficar calado. Refresca a língua sua. Saber falar é muita besteira, o que não precisa ser falado. No provérbio mesmo fala para a gente silenciar várias vezes. Então, há quem tem a língua como espada e que usa ela sempre.
Muito bom dia, Israel. Seja bem-vindo, meu querido. Então, quem usa a língua como espada é aquela pessoa que fere as pessoas com palavras, que vive ferindo. Não, mas eu sou sincero. Caramba, gosto é de falar mal das pessoas. Não tem nada de sinceridade, de honestidade nisso aí. Não. Gosto é de usar como faca para ferir as pessoas. Mas a língua dos sábios cura. Olha para você ver a diferença. A língua dos sábios cura. Por quê? A língua dos sábios, ela sabe a hora de falar, a hora de silenciar. O que falar quando precisar falar. Não é falar qualquer coisa a qualquer hora. Eu já fiz experiências maravilhosas, inclusive uma que eu lembro agora, eu estava num retiro da igreja, Manaim. E aí, estava indo para tomar banho, já eram as 6 e tanto da tarde, e um irmão voltando da fila do banho. Do banho. E aí, parou, a hora que a gente parou, eu falei assim, ei, irmão, como é que você tá? 45 minutos a gente ficou conversando, em pé, com a toalha aqui, eu morrendo de frio, doido para tomar banho. Aí quando ele saiu, eu falei assim, nossa, irmão, obrigado, é bom demais conversar com você. Eu só apertei como é que ele tava. Eu não falei mais nada. Eu não falei mais nada. Só que ele tinha tanto desejo de falar, o coração dele estava ardendo tanto em falar, contar as experiências dele, contar o que Deus estava fazendo na vida dele, e ele precisava de um ouvinte. E naquela hora Deus me colocou lá para ser o ouvinte dele. Agora imagine se eu começo a querer dar conselho. Não, mas é isso aqui. Não, mas você tem que fazer assim. Não, mas isso aí tá errado. Não, mas... Não. A língua dos sábios cura. Então tem muitas vezes que a minha língua vai curar quando ela ficar parada, sem movimento, sem fazer nada. Versículo 19. O lábio sincero está firme para sempre, mas por um instante a língua mentirosa. O lábio sincero sempre vai estar firme, ele sempre vai ter uma palavra reta, sempre vai falar o que é verdade. Agora, a língua mentirosa, só por um instante ela vai estar reta, ela vai estar firme. Na maioria do tempo ela vai oscilar. Ela vai oscilar. No coração de quem maquina o mal, a fraude. Aos conselhos pacíficos, a alegria. Então, uma das coisas que Deus... Falar nisso, hoje nós temos live. Hoje temos live às 8 horas. Sim, 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. Hoje nós temos live às 8 da noite. Lembrei disso agora aqui, ó, falando sobre isso aqui, ó. No coração de quem maquina o mal, a fraude. Aos conselheiros pacíficos, a alegria. Então, essa é uma das coisas que Deus detesta, que Deus abomina. Que é coração que maquina o mal. Ele abomina isso. Vai estar nessa live hoje. Ou já à noite espero vocês, hein? Não fura comigo, não. 8 horas já hoje. Ao justo, nada acontece de mal. Mas os ímpios estão cheios de infelicidade. Às vezes a pessoa está falando assim, nossa, mas tudo acontece comigo, tudo está errado comigo, só comigo que essas coisas acontecem. Dá uma analisada na sua vida. Dá uma analisada na sua vida para ver se você está sendo justo. Ou está sendo ímpio. Faz só um exame de consciência. Vendo se tem sentido ou não. Se faz sentido ou não as coisas que estão acontecendo na sua vida. Abominação para Yahvé são os lábios mentirosos. O seu favor é para os que praticam a verdade. Abominação para Yahvé são os lábios mentirosos. Lembrando que a gente falou que é o único pecado que dá filiação. É o quê? O pecado da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Então, se eu sou mentiroso, se eu tenho lábios mentirosos, eu estou trabalhando para ele. Então, o pecado da mentira é o único pecado que me dá filiação.
Vocês estão vendo a cadeira aqui, ó. Teve gente que disse que ia participar hoje. Eu deixei até o unicórniozinho dela ali, ó. Mas ela não quis, não. Hoje ela não quis, não. Hoje ela não acordou para vir, não. O homem sagaz encobre o conhecimento. O coração dos insensatos proclama a sua idiotice. O homem sagaz encobre o conhecimento. Não precisa o conhecimento dele ficar aparecendo toda hora. É o que eu estou falando. Em outra ocasião aqui no livro de Provérbios, ele vai falar que até o tolo passa por sábio quando fica em silêncio. Olha para você ver, até o tolo passa por sábio quando fica em silêncio. Agora, o coração dos insensatos proclama a idiotice, fala sobre isso. Quer ficar falando das suas burrices, das suas idiotices, das suas coisas tolas a vida inteira. Porque ele precisa se exaltar, ele precisa falar muito, ele precisa que alguém dê atenção para ele. Ele precisa de atenção. Essa é a verdade. A mão dos diligentes dominará e a mão preguiçosa será escrava. Isso aqui não precisa comentar, não, mas eu gosto. Porque esse versículo aqui mexeu comigo. A mão dos diligentes dominará. O que é diligente? É a pessoa que faz, que acontece mesmo. Que corre para cá, que tem que fazer. Põe as coisas para acontecer. A mão preguiçosa será escrava. Por que ela será escrava? Porque se ela não é diligente para poder fazer, alguém vai ter que mandar no que ela tem que fazer. E ela só faz o que for mandada. Ela não faz nada que não for mandado. Essa é a mão escrava. Por que fala que a mão escrava, a mão preguiçosa, desculpa, a mão preguiçosa será escrava? Porque ela não tem coragem de fazer nada. Aí, ó, chegou a nossa personagem da live de hoje à noite, ó. A mão preguiçosa será escrava. Muito bom dia, Juliene. Seja muito bem-vinda. Estava falando sobre a nossa live de hoje, agorinha. A mão dos diligentes dominará, e a mão preguiçosa será escrava. Por que a mão preguiçosa será escrava? Porque ela não tem diligência, ela não faz nada por si mesma. Por si mesma ela não faz nada. Então alguém vai ter que mandar ela fazer. Alguém vai ter que mandar ela fazer. Ela vai ficar escrava. Se alguém tem que mandar, é escravo. Entendeu a diferença? A angústia do coração deprime. Uma boa palavra reanima. A gente viu aqui por várias vezes Salomão falando nesse provérbio sobre a língua dos sábios o cura, uma boa palavra reanima, a boca dos retos salva. Várias vezes a gente vai ver nesse capítulo aqui, no capítulo 12, Salomão falando sobre o falar, né? É até redundante, falando sobre o falar. Mas é interessante como a nossa língua, como a nossa fala, pode servir como cura para as pessoas. Como o que eu falo pode servir como cura para as pessoas. Então eu preciso escolher muito bem as coisas que eu falo. E a gente volta lá no comecinho da live, quando a gente falava sobre o jejum. O jejum, ele me dá essa força de poder escolher aquilo que eu falo. De poder aprender com aquilo que eu falo. De poder refrear a minha língua. Pensar naquilo que eu vou falar. Uma boa palavra reanima. Se reanima a pessoa que já está desanimado, já está desconsolado. Precisa ser reanimado. Uma boa palavra reanima. Então, como melhor seria a nossa vida
se a gente pensasse mais para falar. Se a gente cuidasse mais das nossas palavras. Quão melhor seria a vida do outro se eu ficasse mais em silêncio e escutasse mais. Quão melhor seria. Versículo 26. Estamos terminando já. O justo mostra o caminho ao companheiro, mas o caminho dos ímpios os extravia. Entendeu? O justo mostra o caminho ao companheiro. Está ensinando o caminho certo. Agora, o caminho dos ímpios os extravia. Vai extraviar todos dois. O ímpio e o que entrou, o companheiro dele. Não vai ficar ninguém lá. Agora, é um versículo aqui que eu precisei refletir bastante nele para poder entender. Versículo 27. O indolente não assa a sua caça, mas a diligência é recurso precioso para o homem. Vamos ler de novo? O indolente não assa a sua caça, mas a diligência é recurso precioso para o homem. O que quer dizer isso aqui? O indolente, ele é o preguiçoso. O indolente é o preguiçoso, é o que não tem coragem de fazer nada. Esse é o indolente. E aí vai falar que ele não assa a sua caça. Por que ele não assa a sua caça? Alguém sabe me dizer? Porque ele não pega, porque ele não caça, porque ele não consegue fazer nada, porque ele é o preguiçoso. Ele é o preguiçoso. Então, o indolente, ele não assa a sua caça, porque não tem caça. Ele não pegou nada.